Como falei, eu vim no carro e pensei, vou falar de Fourier. Então, Fourier. Fourier fez um trabalho muito importante, muito disruptivo. Não senta aí não, Igor, que você vai esbarrar no... Senta em outra faixa. Então, o Fourier estudou propagação de calor. Diz a lenda assim, que ele sentia muito frio. O Fourier, além de um grande matemático, ele foi um cara envolvido em política e ele quase foi guilhotinado na Revolução Francesa. Depois ele trabalhou com Napoleão, foi com Napoleão para o Egito e tal. E nisso ele acabou sendo governador da região de Grenoble, lá na França, que é perto do Mont Blanc e tal, coisas assim. E lá faz muito frio. Ele diz que ele sofria muito com frio. Talvez isso tenha motivado ele a estudar a propagação de calor. E, bom, e aí ele fez vários trabalhos e tal, entre 1808, 7, assim, até 1820, e ele acabou sendo... se tornando membro da Academia de Ciências, França, Academia de Ciências de Paris, e em 1822 ele publicou um livro, aliás, já como secretário perpétuo da academia. Acho que, por ser um bom político, ele rapidamente deve ter sido guindado à posição de secretário perpétuo. E ele publicou um livro que ele reúne o que ele tinha feito nesse negócio. E a coisa que eu acho mais fantástica no livro é que ele diz que ele poderia apresentar só a forma final, mas que ele queria mostrar como a coisa se desenvolveu. E isso é super elucidativo, porque o Fourier é o cara, é o nome por trás da série de Fourier. A série de Fourier tem a ver com o seguinte, quer dizer, vou abreviar um pouco, depois vou voltar sobre isso, mas ele chega à conclusão, você tem um corpo, mas vamos pensar assim, um corpo como sendo uma barra isolada. Então, ela está isolada aqui. Na verdade, ele pensa uma coisa assim, muito grande, de maneira que a temperatura é função só de uma direção. A gente pode dar essa versão mais simplesinha, uma barra isolada. E a temperatura aqui nas extremidades é conhecida de alguma maneira, a gente costuma supor zero, e a questão é saber, a partir de uma distribuição inicial de temperatura, como é que esse negócio evolui. Então, você pensa a temperatura como uma função do tempo, U é temperatura, no tempo t e no ponto x. Você pensa o ponto x aqui. Uma maneira de pensar mais contemporânea seria dizer assim, bom, então você tem aqui na sua tela, você tem aqui é o intervalo AB, então aqui você tem o A, o B, e você vai ter uma função aqui que descreve a temperatura no instante T. E você vai ver o filminho, você quer ver o filminho, né, essa função mudando com o tempo. Então você pode também, em vez de pensar assim, pensar que para cada T, né, você tem uma função, vou chamar de U grande de T. O grande de T é uma função de AB em R. E o gráfico dela está aqui. Né? Aqui é o X e aqui é o U T de X. Tá? Então, aqui o X, esse é o valor do T de X, que é, né, o T. O de T calculado em X é exatamente o U pequeno
de Tx. Deixar isso aqui. E o Fourier, ele estuda a questão da propagação do calor, ele introduz a lei, chamada lei de Fourier, que diz que, vamos dizer, o calor flui, vamos dizer, vai do... Quando você tem duas placas assim, né, há uma transferência de calor da mais quente para a mais fria, e essa transferência é proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional à distância. E aí, a partir daí, ele deduz a equação que diz o seguinte, que o pequeno, se você derivar o pequeno em relação a t, em Tx, isso é igual a alguma constante, vamos chamar de k, vezes a segunda derivada, é um x2 de Tx. Basicamente, assim, para ter uma intuição disso, é o seguinte, ó, você tem aqui, você tem a distribuição de temperatura no instante atual, você tem aqui o ponto x, aqui você tem a temperatura em x, esse aqui. O que vai acontecer com a temperatura daqui, vamos dizer, a partir desse momento? Né? O que vai acontecer agora? Basicamente, você olha assim, ó, você olha aqui perto, e pensa assim, aqui você tem um x mais h, pensa um h positivo, x menos h, e você tem aqui uma diferença de temperatura e uma diferença de temperatura aqui. Então, o que você enxerga aqui? Ó? Esse aqui está mais quente que esse. Então, vai ter calor passando para cá. Mas esse daqui está mais frio que esse. Então, vai ter calor para cá. Só que, como essa função que eu desenhei é convexa, essa diferença aqui é menor que essa. Quer dizer, você vai perder mais calor em x do que você vai ganhar. Tá? Toda vez que você tiver uma situação assim, você pega um ponto, pega dois caras aqui distantes, essa diferença aqui é menor do que essa. Pode ser assim também. Tá? Então, aqui você está ganhando, aqui você está perdendo mais do que você está ganhando. Se for côncavo, é o contrário. Ó. Você está ganhando aqui mais do que você vai perder para cá. Isso tem a ver, quem mede isso é a segunda derivada. Então, meio que eu estou dizendo que se a segunda derivada for positiva, como aqui, a minha temperatura sobe. Constantes na física são sempre positivas. Então, se esse cara é positivo, a temperatura aumenta. Se ele for negativo, se for côncavo, a temperatura diminui. Com a segunda derivada. Se uma função tem segunda derivada, ela ser convexa é equivalente a ter segunda derivada positiva. Porque função convexa é sempre assim. Ó. Vamos dizer, supõe que ela não tem segunda derivada. De qualquer maneira, você tem uma derivada. A derivada na função convexa ela é sempre crescente. Você tem a derivada assim, é negativa, mas está crescendo. Tá? Então, é isso. Função convexa tem derivada crescente, então, segunda derivada positiva. Observe que aqui já tem uma suposição de que tem segunda derivada. E aí o Fourier, vamos supor assim, para ter uma abordagem rápida de como é que surgem as séries de Fourier, vamos supor aqui que o meu intervalo AB é 0π. 0π porque eu sei que vão aparecer senos aqui. Tá?
Eu tenho que ter, vale essa equação aqui, eu tenho que ter uma condição de contorno, saber o que é que acontece em A e em B, e aí eu vou supor que U de TA e U de TB, a todo tempo, são nulos. Eu botei um cubo de gelo em cada extremidade aqui, estou segurando a temperatura como zero. Isso é bom matematicamente, mas dá para... Se você disser, eu sei aqui que é uma função de T em A e uma função de T em B, é uma manipulação simplérrima que cai nesse caso aqui. Basicamente, você pega a reta que tem... Porque quando você tem uma reta, a segunda derivada é nula. Então, a temperatura não muda. Se você segurar uma coisa, uma reta assim, a temperatura... É importante entender isso. Você tem uma distribuição de temperatura assim. Aqui você segurou quente, aqui você segurou menos quente, mantendo essa extremidade. Então, se você tem essa distribuição de temperatura, ela não vai mudar mais por essa equação. Não quer dizer que nada está acontecendo. Claro, você está injetando energia aqui, está tirando por aqui, e está havendo um fluxo permanente de calor aqui assim, do mais quente para o mais frio. Só que o que está entrando está saindo, a temperatura fica constante. Então, sempre dá para jogar com o fato de que você conhece pontos de equilíbrio desse negócio, que são funções assim. Quando eu suponho que em A e em B dá zero, o equilíbrio é sempre zero. E a gente tem também a outra hipótese, é que no tempo zero, a gente conhece a distribuição de temperatura. Então, você trabalha lá em Volta Redonda ou numa outra unidade siderúrgica qualquer, e problema básico, sei lá, sai um lingote de ferro, de aço, coisa quente, e você quer saber como é que ele resfria. Você conhece a temperatura mais ou menos do lado de fora. É claro que a gente vai fazer contas com uma precisão que não são encontradas na vida real desse problema aqui. Você não sabe a temperatura, mas vamos assim. Então, ele formulou isso, e eu vou dar uma abordagem meio EDO álgebra linear. Não sei se vocês fizeram ou estão fazendo equações diferenciais. Em equações diferenciais, você vê, né, a questão do... vamos dizer, de você ter uma equação, você tem uma equação x ponto igual a ax com A linear, e você sabe que se você consegue diagonalizar A, você resolve esse negócio. Particularmente, né, você viu em álgebra linear o teorema espectral, e você sabe... É que se você consegue diagonalizar, significa que você tem uma base U1, UN, tal que A de UN, A de UI, igual a lambda I, UI. Então, você pode escrever isso daqui nessa base, você vai ficar com uma matriz, né? Você pode escrever assim, x1 ponto, xn ponto, igual, isso aqui está escrito nessa base, e aí o seu A vai estar escrito nessa base, ele é lambda 1, lambda n com zeros aqui. Essa equação, escrita nessa base, com essa condição, vira isso. E aí você imediatamente você tem, né, xi de t igual a xi de zero é elevado a lambda i t. E
em particular, você sabe que se A é autoadjunta, simétrica, né? Você tem isso com uma base ortonormal ainda por cima. Tá? Então, se você supuser assim que A estrela igual a A, esses caras aqui são ortogonais. Então, ainda por cima, né, se você tem x de 0 dado, digamos que você não recebeu nada na base ortonormal que você tem aqui. Você recebeu na base canônica. Na base canônica, a base canônica não é a base ortonormal certa. Uma daqui que é outra. Mas você recebeu o x de 0, você tem esses caras aí você sabe, né, que nessas coordenadas, vou dizer assim, deixa assim, x de 0 na base canônica. Então, as coordenadas dele não são esses caras aqui. Mas você sabe que, vamos chamar isso aqui de V. Então, você sabe que o seu xi é igual a V escalar o I. O I aqui é a base ortonormal. Tá legal? Então, vocês aprenderam sim álgebra, estão aprendendo equações diferenciais, e vocês estão aprendendo isso basicamente porque o Fourier fez isso nesse contexto aqui. Não exatamente assim, mas, vamos dizer, depois de 100 anos, as pessoas reformularam e escreveram assim. Eu vou roubar um pouquinho, mas eu vou tentar imitar isso aqui. Tentar imitar isso aqui escrevendo assim, né? Eu tenho quem é o meu espaço não é o Rn, a não ser que eu esteja discretizando, aí eu vou achar a transformada discreta de Fourier. Mas eu não estou em Rn. Então, meu E é o espaço das funções U de 0π em R, com U de 0 igual a U de π igual a 0. Esse espaço tem um probleminha, ele não é. Eu não coloquei as derivadas aqui. A única maneira de eu. Porque eu tenho um operador aqui, ó, A. A é um operador vamos dizer assim, de E em E, que leva a função U de x em U duas linhas de x, que vai estar aqui. Entre aspas, pelo seguinte, é porque se eu supuser que é o espaço das funções que tem segunda derivada, a segunda derivada vai estar no espaço das funções que não tem mais derivadas. A única maneira de eu fazer isso funcionar é supor que C infinito, né? Poderia botar as funções C infinito e aqui as funções C infinito, porque aí eu posso derivar e cair no mesmo espaço. Mas é relevante nesse problema que eu possa trabalhar com funções, inclusive, descontínuas. Então, meio que isso aqui, essa é uma das razões pelas quais você não encontra essa abordagem nos livros introdutórios de séries de Fourier. Não é porque o cara que escreveu o livro não saiba, é porque ele é religioso e ele sabe que ele não pode fazer uma coisa que ele não consiga justificar direito. Porque aqui a gente tem que, de certa forma, pegar esse espaço de dimensão infinita e dizer, olha, esse operador aqui só atua num subespaço. Eu pego assim as funções. Na verdade, um espaço razoável para você fazer isso é igual ao espaço L2 de AB em R, que são as funções de quadrado integrável de AB em R. Mas aí as funções não são supostas nem derivadas. E aí você diz, bom, eu vou calcular a derivada quando a função tiver. Basicamente, a situação é a seguinte. Imagina que você está com a seguinte situação. Você pega a sua barra, tem duas barras. Uma começa em A, para no meio,
e a outra termina em B e começa aqui no meio. Aí, no instante inicial, você junta as duas. E uma tem temperatura 38 graus e a outra tem temperatura 380 graus. Aí tem uma descontinuidade ali no instante inicial. E faz sentido. E o que vai acontecer por esse modelo é que, na verdade, a partir do tempo qualquer maior que zero, esse negócio já vai ser sem infinito. Na verdade, até um modelo, um defeito do modelo. Mas, então tem esse probleminha aqui. Mas vamos fazer de conta que está tudo bem. Eu tenho função, eu posso calcular a segunda derivada. Então, a minha U grande, eu quero a minha U grande de 0 a infinito em E. Quer dizer, em cada instante t, eu vou ter uma função que me diz qual é a distribuição de temperatura. O fato de eu só andar para frente é característico desse problema, porque a temperatura evolui do mais quente para o mais frio, mas ela não volta para trás. Então, inclusive, o fato de que você pode estar no instante inicial com uma função que nem é diferenciável, e em seguida ela é diferenciável, já é característico disso. Significa que, para você poder voltar para trás, você precisa ter uma coisa muito diferenciável, porque ele já evoluiu de alguma coisa. Não é muito simples você voltar para trás. Pensa assim. Né? Então, a gente tem essa condição aqui, já está na definição do espaço. Aqui é zero, aqui é π. Tá, na definição do espaço, as minhas funções já valem 0 em 0, valem 0 em π. Eu tenho U de 0, é a minha F, eu conheço. E eu tenho a equação que me diz que a derivada de U em relação a T é igual a U de T, onde A é esse cara aqui. Repare que isso aqui, o ponto é a derivada em relação a T, isso aqui é a derivada em relação a X. Isso aqui, vamos dizer, seria A é o operador de segunda derivada. Tá legal? Vou fazer uma continha. Primeira coisa, eu vou dizer, olha, nesse espaço tem um produto escalar. Né? Produto escalar em F diz o seguinte: se eu tenho a função U e a função V, o produto escalar de U por V é integral de 0 a π, seria de A até B, de U de X, V de X, dx. Quando eu era criança, quer dizer, a idade de vocês, assim, eu achava, né, que o produto escalar tinha evoluído assim. Tinha o produto escalar do Hamilton, né, aqueles vetores flechinha, IJK e tal. Depois ele evoluiu para o Rn, e um dia alguém teve essa ideia maluca aqui. Só que não. Esse produto está presente no trabalho. Ele não aparece no trabalho do Fourier como produto escalar, mas ele está por trás da história. E em 1820, o Hamilton ainda nem tinha inventado os quaternions, nem nada, muito menos o Grassmann feito o trabalho dele em álgebra linear em Rn, multilinear e tudo. Então, esse aqui, ousando um pouco, é o primeiro produto escalar da história. E aí, vamos fazer uma continha. Vamos fazer assim, A de U escalar V. U e V vivem aqui. Então, isso aqui é igual a integral de 0 a π
de U duas linhas de x, V de x, dx. Isso aqui está pedindo, pelo amor de Deus, me integra por partes aqui. Né? Então, isso daqui é igual a primitiva desse, U' de x, esse daqui, V de x, 0 a π, menos a integral de 0 a π do U' de x, vezes a derivada desse, que é V' de x, dx. Seria, deu merda. Bom, pelo menos o V de 0 e V de π são 0, esse aqui já foi embora. Aí, sei lá, vou tentar de novo. Claro, eu não posso agora pegar a primitiva de V, porque eu já tinha. Né? Então, vou integrar por partes, vou pegar a primitiva desse, U de x, V' de x, 0 a π, menos a integral de 0 a π de menos... certo aqui? Vamos dizer, eu tenho menos, na verdade, esse menos aqui vira mais, né? Mais U de x, V duas linhas de x, dx, voltei ao mesmo lugar. Mas isso daqui é 0 em 0 em π, então isso daqui é igual a integral de 0 a π de U de x, V duas linhas de x dx, que na minha nomenclatura é U a de V, e eu acabo de inventar o primeiro operador autoadjunto da história. Vocês estudam em álgebra linear teorema espectral por causa disso daqui. Claro que o Fourier introduziu isso aqui nessa situação. Foi uma coisa muito importante, porque, repara, bom, a gente vai olhar os autovalores e tal, mas... então, vamos ver. Então, se eu achar uma base ortonormal, não existia base ortonormal. Na verdade, o Fourier, ele não viu isso direto, nem nada assim, né? Mas ele disse, bom, eu preciso achar, vamos dizer, ele achou, por outras considerações, a série de senos. Mas eu posso aqui procurar o seguinte, eu procuro os autovalores e autovetores. Né? Então, autovalores e autovetores de A. Então, eu preciso resolver A de U igual a lambda U, que significa U duas linhas de x igual a lambda U de x com condições U de 0 igual a U de π igual a 0. E aí você faz as contas, você vê, se esse lambda for positivo, você acha um exponencial. Só que a exponencial não vai satisfazer isso daqui. E aí você vai ter que pegar os lambda. Lambda igual a 0, com essa condição aqui, significa segunda derivada 0. É uma reta, mas uma reta que vale 0, então também não serve. Então você pega os negativos e você, não vou fazer detalhes, mas vamos dizer, lambda, a única coisa que funciona por causa do 0π é lambda igual a menos n ao quadrado com n natural que não é 0. E aí você vai ter o n de x igual a, vamos dizer, seno de nx. Seno de nx não é unitário, né? Tá? Quer dizer, você tem, se você fizer o n de x, o n, escalar o n, vai ser integral de 0 a π de seno quadrado de x
como a integral de seno quadrado de x em 0π é igual a do cosseno quadrado, é a soma seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1. Hã? Ah, sim, nx. Tá? Basicamente é isso aqui. Você tem aquelas corcovas do seno e cosseno. É um truque bom para você pensar em termos de série de Fourier. Né? Você tem aqui o 0π, o seno ele faz isso. O cosseno ele faz isso aqui. Quando você eleva ao quadrado, primeiro, esse negócio daqui é igual a esse negócio daqui. Quando você eleva ao quadrado, fica igual. E quando é o seno de nx, você faz mais corcovas e é a mesma coisa. Então você tem que o seno quadrado mais cosseno quadrado é 1, e as duas integrais, pela simetria, são iguais. Então, essa integral aqui é a metade disso aqui. Isso aqui é igual a π sobre 2. Se fosse 1, daria π. Claro, dá para fazer, porque essa integral não é nada, tem dificuldade. Mas é bom enxergar umas simetrias assim. Inclusive, eu nunca fiz esse exercício direito, mas quando você faz a transformada discreta de Fourier, tem uma percepção de certas simetrias que tem aqui, que você diz, se o meu n for uma potência de 2, eu simplifico muitas coisas e aí sai a transformada rápida de Fourier. Você vai pensar nisso, talvez, dando a dica. Então, a menos desse detalhe, né, é mais fácil usar isso daqui do que 2 sobre π vezes ele. Mas você sabe que esse cara tem essa... E aí você... o que você vai fazer para resolver o seu problema? Então você diz, eu vou escrever todo mundo nessa base, que não é ortonormal, mas é ortogonal. Então eu vou dizer, meu U de T é igual a somatório. O fato de que isso é uma base, por exemplo, foi um probleminha aqui. Entendeu? Daqui surgiram problemas que vivem até hoje, alguns. Assim, do trabalho do Fourier surge o teorema espectral, surge produto escalar, surge a integral de Lebesgue, porque passou a ter que levar mais a sério a integral. E ainda por cima ele deu uma puta sorte, porque logo depois vem, vamos dizer, no século XIX ainda, vem o trabalho dos físicos que resulta nas equações de Maxwell, e ali, manipulando as equações de Maxwell, você tem uma equação da onda, que é essa equação, só que aqui tem segunda derivada. Então, você também, diagonalizando esse cara, você lida com ela. E depois, no começo do século XX, surge a mecânica quântica, que tem lá o operador de Laplace. Fora que o operador de Laplace vai aparecer aqui. O operador de Laplace é uma generalização disso daqui. Então, as ideias que o Fourier introduz são super importantes. Então, acreditando que isso daqui é uma base ortogonal de autovetores, então você tem de n igual a 1 infinito, de Cn de t, o n. O n são, bom, vou botar logo seno de nx. E aí você, em vez de fazer matricialmente, você só faz uma coisa. Quer dizer, se eu fizer o ponto de t, isso é igual a somatório de n igual a 1 a infinito de Cn ponto de t seno de nx, quer dizer, eu derivo só em relação a t aqui, A de U de t, também usando o teorema da física, que é a derivada da soma, é a soma das derivadas, mesmo que a soma seja infinita. Isso também vai dar somatório de n igual a 1 a infinito
de Cn de t vezes a segunda derivada disso, que é menos N2 seno de Nx. E aí o fato de ser autovetor permite que eu iguale essas duas coisas. Então, isso daqui é igual a isso. E, então, o coeficiente dos senos tem que igualar para cada n, e eu tenho Cn ponto de t igual a menos N2 seno de Nx. Eu esqueci o K aqui, né? Um K. Na verdade, eu tenho K vezes A. Então, aqui aparece um K. Então, aqui eu tenho menos N2 então, isso me diz, eu sei resolver essa equação, né? Cn de t é igual a Cn de 0 e elevado a menos N2 kt. Peraí, botei seno de Nx aqui, não é nada disso, né? É Cn de t aqui. Tá? Eu igualei o coeficiente. O coeficiente de seno aqui é Cn ponto de t, o coeficiente do seno aqui é menos N2K Cn de t. Daí eu tenho isso aqui. Então, a minha U de t, U de tx vai ser o somatório de n igual a 1 a infinito de e elevado a menos kn2t seno de nx vezes o Cn de 0 aqui. E o Cn de 0, bom, só pode sair disso daqui. Então, quando eu faço t igual a 0, né, quando eu faço t igual a 0, isso é 1. Né? Eu fiquei olhando assim, porque eu fiz o t igual a 0 e aproveitei e fiz o x igual a 0 aqui. Eu disse, pô, deu tudo 0. Não. É só o t que é 0 aqui. Tá? Então, U de 0x é somatório de n igual a 1 a infinito de Cn de 0 seno de nx. Isso tem que ser f de x. E aí, como eu fiz álgebra linear no século XXI, 200 anos depois de Fourier, eu digo, esse cara está escrito como uma combinação linear, entendeu, da física, somas infinitas funciona também. Esse cara é um elemento aqui do meu espaço que está escrito como combinação linear desses caras. Como essa base é ortonormal, eu multiplico escalarmente por seno de nx dos dois lados e tiro o coeficiente. Né? Certo? Eu escrevo f de x igual a C1, C1 de 0 seno x mais C2 de 0 seno de 2x mais etc. Então, se eu multiplicar escalarmente por seno de 2x, como esses caras... Bom, eu não parei para dizer aqui, mas esses caras são autovetores de um operador simétrico. Então, eles são ortogonais. É a mesma conta. Quer dizer, se você fizer integral de 0 a π de seno de nx seno de mx com n diferente de m inteiros, isso dá 0. Você pode fazer com métodos básicos de integração ou fazer o mesmo macete que você faz para o operador simétrico, que você faz A de U, V, isso por um lado. Esse cara daqui, vamos dizer, aqui é o N e esse daqui é o VN, é o M. Né?
Então, isso daqui vai dar lambda n, o n e o m. Mas como é simétrico, isso dá o n, a de o m, que dá lambda m, o n e o m. Isso, se lambda n é diferente de lambda m, isso significa que eles são ortogonais. A mesmo macete que você faz aqui. Então, esses caras são ortogonais. Então, se eu quiser C índice I de 0, isso vai ser igual... eu faço a integral de 0 a π de f de x seno de ix dx. Aí, quando eu faço isso do lado de cá, quando eu faço do lado de cá, dá tudo zero, menos o fato de que isso daqui vai dar, vamos dizer assim, isso daqui eu obtenho assim, né? Eu obtenho, olhando para isso daqui, é igual ao que fica aqui, que é CI de 0, integral de 0 a π de seno quadrado de x dx. E essa integral aqui é π sobre 2. Então, isso daqui vai ser π sobre 2 CI de 0. E, portanto, vamos dizer, Cn de 0 é igual a 2 sobre π, integral de 0 a π de f de x, seno de nx, dx. E, vamos ver, o curso básico de séries de Fourier. Quanto tempo levou? Hã? 1 hora? Bom, então foi meio... eu já tinha pouco tempo. Mas tem coisas impressionantes aqui. Tem uma coisa que eu achei fantástica. Vocês têm que ler o livro do Fourier. Acho que ele tem traduzido para o inglês. Eu me lembro que eu ainda... a idade de vocês, mais ou menos, eu entrei na biblioteca, peguei o livro do Fourier, e lá ele faz o seguinte: quando ele chega nessa questão aqui, ele faz o seguinte: ele ainda não é o Fourier, ele é um súdito de Newton. Então, como súdito de Newton, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar essa função aqui e dizer, vou calcular a série de Newton dessa porcaria aqui. Somatório de n de i igual a 0 a infinito de an, botar k, né? De ak x elevado a k. E aí ele bota cada uma dessas daqui, ele desenvolve em série de Taylor também. E aí ele fica com um sistema linear, ele tem que calcular esses AKs aqui, e ele está com um sistema linear, né? o AK é o n de 0. Né? Ele fica com um sistema linear de infinitas equações com infinitas incógnitas, e lá no caso particular que ele está tratando, ele resolve esse sistema, fica todo feliz, faz conta pra caramba, porra, resolveu e tal. E ele mostra, deixa lá no livro, faz esse negócio todo e tal. Aí depois ele diz, mas eu tive uma outra ideia. Aí ele diz, eu posso multiplicar dos dois lados por seno, não sei o quê, e integrar, e aí sai esse resultado aqui. E aí ele deixa de ser um súdito de Newton e ele passa a ser o Fourier. Tá? Quer dizer, ele é uma ruptura muito importante, porque até aquele momento função era função analítica. Você só, vamos dizer, sabia, claro, olha, e tal, sabia que tinha funções que não eram assim e tal, mas os métodos, o método era sempre desenvolver em série de Newton. E o Fourier inventa uma nova maneira de desenvolver uma função em série, e ainda por cima, essa maneira de desenvolver em série não depende da derivada, depende da integral. O coeficiente não é... Tá certo que o coeficiente AK aqui, o Cauchy estava
fazendo alguma coisa em variável complexa na mesma época. Mas isso aqui, o AK, é essencialmente a késima derivada da função em zero. No Fourier, não, ela é uma integral. Aí ele diz isso lá na apresentação do livro dele, olha, a partir de agora as funções descontínuas também podem ser incorporadas à análise, elas podem ser tratadas. E aí a coisa era tão viciada ainda da época, eu acho, porque ele tem a percepção de que calcular uma integral passava por achar uma primitiva. E aqui ele pode jogar uma função que nem é contínua, não tem primitiva, mas é uma integral definida. Então ele para lembrar o que é uma integral definida e tal. Né? E isso que vai abrir a questão de definir corretamente o que é integral. Acho que já comentei com vocês, o Riemann ele escreve um trabalho sobre séries de Fourier e ele, no começo da introdução, vamos dizer, nos pré-requisitos, ele define integral, para dizer do que ele está falando. E essa definição que ele dá então, ficou conhecida como integral de Riemann. Depois tem o Émile Borel, que faz uma coisa interessante, que o Lebesgue pega, desenvolve e cria a integral de Lebesgue, que hoje é considerada assim, a integral oficial. Bom, o que isso tem a ver com a nossa história? Eu vou tentar refazer essa trajetória deduzindo essa equação aqui no caso de um sólido. Não parei para deduzi-la aqui, mas no caso de um sólido. Então, vou supor. Então, agora vamos dizer, como vocês sabem, séries de Fourier, equação do calor e tal, tem tudo isso. E agora nós vamos olhar em R3. Ele, no trabalho desse livro, justamente, é legal o livro é fantástico por causa disso. Ele para em algum momento, não é que ele vai definir a integral, ele para meio que para recordar que uma integral definida tem uma definição independente do cálculo de primitivas. Ele na cabeça dele pensa, não, todo mundo pensa assim, calcular a integral é achar uma primitiva. E aí ele diz, não precisa, tem uma definição e tal. Ele não desenvolve isso, ele não prova nada, assim, do ponto de vista, porque está tudo meio no ar, né? Você fez somas infinitas, usou como se fossem infinitas, o fato de que a série realmente converge, porque a gente criou, né? A gente pegou uma função f e escreveu como uma série de Fourier. A gente calculou os coeficientes. Mas quem garante que isso realmente devolve a f? Esse problema, vamos dizer, ele tem várias camadas, mas uma das maneiras de compreender isso bem é usar a coisa do produto escalar, pensando no espaço L2 das funções de quadrado integrável Lebesgue, e aí toda função de quadrado integrável Lebesgue se escreve como uma série de Fourier com a convergência na norma correspondente. Quer dizer, a norma aqui, a norma da função u, é igual à integral de 0 a π de u de x ao quadrado dx elevado a 1/2. Então, no espaço das funções de quadrado integrável com essa norma, toda função se escreve como uma série de Fourier, mas a convergência é nessa norma, não é pontual. Aí tem todo um emaranhado tal de trabalhos tentando provar coisas e tal, e tem um contra-exemplo do Kolmogorov lá em 1900 pouco, 20 e tal, que vai no sentido de que, em geral, não vai ter convergência pontual. E é só em 1965 que esse nome do cara agora, ele é um prêmio Nobel de matemática.
ganhou medalha Fields, depois ganhou o Prêmio Nobel por esse trabalho, né, um sueco, que ele demonstra que a série de Fourier converge, no caso, em dois, em quase todos os pontos, a menos de um conjunto de medida nula, converge o valor da função. Mas, bom, vamos dizer, a questão da convergência da série de Fourier deu panos para a manga para mais de 100 anos de pesquisas. Foi. Na discussão, que acho que vale a pena ter, às vezes não entrega a primeira coisa, derivado exterior. Deve ter uma questão que é um produto exterior, aquela coisa que você falou que o produto vai para outras situações piores. Assim. Uhum. Então, a derivada relativa ao produto interior, e está dando discussões, qual a importância do produto. Você está medindo espaço, está falando assim, medir o espaço, pelo produto interno do produto externo. Uhum. Quem está generalizando essa derivada. Não, eu não estou pensando a derivada. Estou pensando a derivada exterior, eu acho que o nome é mais porque você tem uma forma que se integra sobre curvas. Aí a derivada dela não está no mesmo lugar, ela não é uma coisa. Derivada de ômega não é como ômega, que se integra sobre curvas, ela se integra sobre superfícies. Mas nesse sentido, a própria derivada que a gente aprende, se a gente não pensar ela como aproximação linear, também, né? Você tem a f, que é uma função que se calcula sobre pontos, e você tem a f', que é feita para ser integrada. Então, essa é uma zero forma, essa é uma um forma, mas isso não fica muito claro quando você está fazendo cálculo de uma variável. Hã? Mas, na verdade, são objetos diferentes, mas é como você pensar o seguinte, isso daqui você tem dimensão 1, n igual a 1. Então, você tem dois tipos de forma diferencial aqui, zero forma e 1 forma. Em Rn, quando você tem n maior, você tem 0, 1, 2, etc. N formas. E sempre, né, a zero forma é uma função, f que se calcula em x. E a n forma é uma função g que você integra. Então, tem uma dualidade entre zero formas e n formas, em qualquer n, que no caso do n igual a 1, só existem as duas, e as duas são representadas por funções. Então, meio que não dá para ver. Como quando você está em n igual a 3, você tem as 1 formas e as 2 formas, elas são representadas por vetores, então você não imagina, em princípio, que exista alguma outra coisa. Mas isso está um pouco... Não sei. A derivada da forma 1 linear vai dar uma forma 2 linear. Então, ela é um objeto de natureza diferente. Dá uma forma 3 linear. O que eu estou dizendo é que em R3, uma forma 1 linear pode ser representada por um vetor e uma 2 linear também. Então, quando você calcula o rotacional, por que as formas lineares são coisas do tipo A1 dx1 mais A2 dx2 mais A3
dx3. Então, elas são combinações dessas três coisas. As formas bilineares, alternadas, são combinações disso daqui só existe esse tipo de forma trilinear alternada em R3. Então, você pode pensar como vetor A, isso aqui como vetor B. Mas se você for para dimensão 4 em diante, você tem uma riqueza maior. Mas eu não vou continuar com essa coisa, porque senão eu não prossigo com o Fourier. Então, o Fourier agora é o seguinte, eu tenho um sólido V aqui, e eu tenho vamos dizer, o meu espaço é igual ao espaço das funções U de V em R. E eu vou supor, ele tem um bordo aqui, bordo de V. R3. Tá? Eu vou supor aqui, e eu vou supor aqui que eu tenho, vamos dizer, aqui eu tenho o teorema da divergência integral sobre bordo de V de f ds é igual a integral sobre V da divergência de f e div. Tá? Vou pensar não parametricamente. E aqui a condição análoga vai ser U restrita ao bordo de V igual a zero. Então, eu tirei o meu lingote e joguei naquela tina de gelo no bordo da zero. Eu vou reinterpretar a lei da propagação de calor aqui, Fourier, da seguinte maneira. Em cada instante, quer dizer, eu tenho a função U aqui, ela tem uma distribuição de temperatura. Quer dizer, isso, meu U, né, eu estou procurando U de T é uma função de V em R, que é a distribuição de temperatura. Então, eu estou num certo instante e eu tenho aqui o gradiente de U, que como a gente aprende, né, gradiente, ele aponta para onde a temperatura aumenta. Né? E se você é a formiguinha que está aqui, você anda para lá. Né? Então, aqui a ideia é a seguinte, que você tem um fluxo de calor que anda na direção oposta do gradiente de temperatura. Quer dizer, você tem aqui, né, o gradiente assim, e aí você tem, como se tivesse aqui linhas de fluxo de calor e o calor está fluindo assim. Tá? E aí vamos dizer, a evolução da temperatura, você pode olhar da seguinte maneira, você tem aqui, pega uma bolinha aqui, um Bzinho, não precisa ser uma bola, uma região onde eu possa aplicar o teorema da divergência. Tá? E aí a gente olha a energia interna aqui dentro. Vou dizer uns disparates do ponto de vista da física, mas... Então, vamos dizer assim, você olha a energia interna em B. Então, essa energia interna ela é proporcional à temperatura, mas também ao calor específico e à massa específica. Então, vou botar μ igual a massa específica C igual a calor específico.
O calor específico corresponderia mais ou menos ali à energia correspondente vamos dizer, a energia que você precisa para aumentar a temperatura do cara, um grau, de uma massa dada. E a massa específica vai dizer, bom, mas eu não meço a massa, eu meço o volume. Então, para ter a massa, eu preciso da massa específica. E aí eu posso colocar assim, né? Vamos dizer, eu vou procurar aqui U de 0 infinito vezes V em R, que corresponde a isso daqui, que a cada Tx me associa U de Tx, que é o U grande de T em X. E aí eu vou cartear o seguinte, a energia interna vai ser a integral sobre B de μC U de Tx, dx, aqui é a integral volumétrica, isso daqui vai ser a energia em B no instante T. Tem lá a distribuição de temperatura, eu calculo esse negócio, é a energia interna. E aí eu vou ver como é que isso vai variar. E eu vou ver como é que isso vai variar usando uma equação de balanço, no seguinte sentido. Isso aqui é a função de T, eu derivo em relação a T. Mas isso vai variar pelo fluxo de calor através do bordo. Então, eu vou medir essa variação também pelo fluxo de calor através do bordo. Então, primeira coisa, eu faço L' de T igual a integral sobre B, usando também o teorema da física, que eu sempre posso derivar dentro do sinal de integral, mas aqui é uma região compacta, eu vou supor que a U é de classe C1, e eu posso derivar aqui dentro. μC du dt de Tx dx. O μC pode sair, é importante que eles sejam constantes aqui nessa coisa. Mas aí eu digo, não, mas eu posso medir isso de outra maneira. Eu me planto aqui meus postos de fronteira e vejo o fluxo de calor, porque o fluxo de calor está me arrastando energia para dentro ou para fora, conforme o gradiente está apontando para dentro ou para fora da superfície. Então, isso também deve ser medido assim, né? L' de T. O fluxo de calor aqui, né? É meio assim. Fluxo de calor. Que ele corresponde a um vetor que é menos o gradiente de U, mas tem uma constante, que seria a condutividade térmica. A borracha é diferente de ferro. Então, esse L' de T seria o fluxo através do bordo de B, desse cara aqui, menos K. Sim, o menos K, ele vamos dizer, esse cara daqui, ele vai ser, quando o gradiente apontar para dentro, está entrando calor. Quando ele apontar para fora, aliás, quando o gradiente aponta para fora, esse cara aponta para dentro, está aumentando. Quando o gradiente está para dentro, está saindo. Então, essa integral aqui, como eu estou com normal exterior, né, se eu botasse menos K gradiente de U em Tx escalar ds, como por padrão eu uso normal exterior aqui, se eu botar isso, ó, esse negócio, quando o gradiente estiver apontando para cá, esse negócio está apontando para dentro, e aí eu estou dando variação negativa de energia, quando na verdade está sendo positiva. Então tem que corrigir o sinal aqui
E aí eu tenho isso daqui. E significa que eu tenho essa igualdade aqui. Observa que isso é uma igualdade, só que aqui eu tenho uma integral em B e uma integral no bordo de B. E se eu poderia meio que escrever assim, né? Vou botar assim, integral sobre B de du dt de tx dx é igual. Aí eu passo esse cara para o lado de cá, é igual a k sobre μc, né? Integral sobre bordo de B do gradiente de u de tx aqui ds. Uma coisa que eu posso fazer aqui, supõe que esse negócio aqui é contínuo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir nem preciso supor que é contínuo por enquanto. Isso aqui é K sobre μc, 1 sobre a medida de B, integral sobre o bordo de B, do gradiente de U. O tempo está parado. Esse limite aqui, se esse cara for contínuo, isso daqui tende para du dt. Se não for contínuo, eu posso ficar com a equação assim, tá certo? A física acabou aqui. Já teve uma certa dose, eu já derivei dentro do... Na verdade aqui, ó, eu teria que, na verdade, para ser honesto, botar aqui, tá? Mas supondo que esse negócio aqui é contínuo, eu posso passar aqui. Ou, na verdade, com a integral de Lebesgue poderia ser um pouco menos que ser contínuo e tal, mas tem que poder derivar dentro do sinal de integral para poder passar esse negócio para cá. Alguma hipótese eu tenho que colocar nessa história. Estou supondo que U tem derivada. Tudo bem. Mas é isso aqui. Aqui também, né, eu botei o gradiente já na minha lei. Mas, digamos que du dt contínuo. Então, esse negócio aqui tende para... Eu estou integrando em B e dividindo pela medida de B. Tá? Então, como du dt, vou botar esse cara daqui aqui dentro. Se isso daqui é contínuo, significa que se o B for pequenininho, todo mundo ali está perto de du dt em x. Vamos dizer, eu vou pegar um ponto x0 aqui, tá? x0. Tá? B é uma bola contendo x0. Então está todo mundo próximo de du dt de x0 multiplicado por μ de B, dividido por μ de B. Isso aqui tende, quando B tende para x0, para dρ U, dρ T de tx0. Aqui, isso aqui é a própria definição da divergência desse negócio. Então, isso daqui tende para cá sobre μc, divergência do gradiente de U em tx0. Se eu supuser que esse negócio daqui ainda tem derivada, eu posso botar uma fórmula aqui. Mas repara que essa fórmula só entra... Isso aqui está perfeito. Ó. Eu tenho du dt...
posso botar Tx agora, né? Suponho que isso vale para todo x. Quando que esse negócio vai valer em qualquer lugar aqui. Então, x0 é qualquer x aqui. Então, isso aqui é K sobre μc, divergência do gradiente de U em Tx. Ocasionalmente, né, se U tem derivada segunda, então isso aqui é K sobre μc, dρ 2U, dρ x1 ao quadrado, mais dρ 2U, dρ x2 ao quadrado, mais dρ 2U, dρ x3 ao quadrado em Tx. Essa é a dedução da equação. Eu vou chamar a atenção disso porque, tipicamente, a gente esquece isso e diz, U tem que ser de classe C2 e vamos resolver o problema e pronto. E aí as soluções que não são de classe C2 são chamadas de soluções fracas. São as soluções. E aí eu estou na mesma... meio que na mesma situação. Começou bem mais tarde. 35? Tá bom. Então, eu estou na mesma situação, olha só. Eu tenho... Vou fazer a conta aqui com esse cara daqui. Mais simples, mais rápido. Eu estou com uma equação que é do tipo assim, o ponto de T é igual... Esse cara daqui a gente geralmente chama ele de K grande. Quer dizer, aqui é condutividade térmica, massa específica, calor específico. Esse K grande é chamado de difusividade. Médio. K laplaciano de U. Que é igual, vou escrever ele pelo menos assim, K divergência do gradiente de U. Esse cara é simétrico também. Quer dizer, estou no meu espaço as funções valem zero no bordo, então eu quero mostrar o seguinte, chama A de U igual a divergência do gradiente de U, com U igual a zero no bordo da minha região. Eu tenho uma fórmula de cálculo que eu não fiz, mas é o seguinte, se eu tenho um campo, tenho a função f, um campo f, se eu calcular a divergência desse negócio aqui, isso aqui é a divergência de f(f1), f(f2), f(f3), que é igual a derivada disso em relação a x1, que é dρf, dρ x1, f1 mais f, dρ f1, dρ x1, vírgula, igual nas outras. A derivada do produto em relação a x1. Isso daqui vai dar, assim, vou botar aqui, dρ f, dρ x2, f2, mais f, dρ f2, dρ x2, dρ f, dρ x3, f3, mais f, dρ f3, dρ x3. Isso daqui tem o produto escalar do gradiente de f por f. Mais f vezes... aqui, na verdade, é mais. Né? Mais, certo? Eu faço essa derivada, somo com essa, somo com essa. Então, aqui, pego esse cara com esse cara daqui, com mais esse cara daqui, e eu tenho isso.
E esse cara, com esse, eu tenho F divergência de F grande. É uma regra de derivada do produto. Não deixa de ser uma... Então, eu vou pegar esse cara daqui, ó, eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar U e V aqui, e eu quero fazer a integral sobre V da divergência do gradiente de U vezes V. dV. Quer dizer, isso aqui é o A de U, é o A de U escalar V. Chama isso daqui de F, isso daqui de Fzinho, isso aqui é uma função escalar, isso aqui é uma função vetorial, e eu estou com divergência de F vezes Fzinho, que é a metade desse negócio daqui. Se eu tivesse ainda mais F escalar gradiente de Fzinho, isso seria a divergência de FF. Portanto, se eu tenho só esse daqui, eu tenho esse menos esse. Então, aqui eu tenho esse cara daqui. Então, esse cara daqui é só, vamos dizer, divergência de V gradiente de U menos gradiente de U escalar gradiente de V. O F é o gradiente de U. Integral sobre V. Isso daqui é integral de uma divergência. Então, eu separo em duas aqui. Ó. Isso aqui é igual a integral sobre V da divergência de alguém. E isso daqui é integral sobre V do gradiente de U escalar gradiente de V. Isso aqui, tirando a divergência na versão não paramétrica, eu estou integrando a divergência no bordo. Então, isso daqui é igual a integral sobre o bordo de V do campo. Né? Se eu estou integrando esse campo no bordo, a integral vai ser igual à integral da divergência dele lá no miolo. Só que esse bicho aqui, U e V valem zero no bordo. Se eu supusesse gradiente de U e gradiente de V zero no bordo, também dava. Então, isso aqui dá zero. Então, eu estou dizendo o seguinte, que a integral de Laplaciano de U V dV sobre V é igual à integral sobre V de gradiente de U escalar gradiente de V dV. Menos aqui. Né? Mas, obviamente, se eu trocar U por V aqui, a integral sobre V de U Laplaciano de V, trocando os nomes aqui, eu tenho que trocar os nomes aqui. Menos gradiente de V, tudo é igual. Então, esse operador é simétrico. O Laplaciano é uma espécie de generalização da segunda derivada nesse contexto. Então, o mesmo truque que valeu com a segunda derivada, eu integrei U duas linhas V e deu a mesma coisa que integrar U vezes V duas linhas. Agora eu estou dizendo que Laplaciano de UV é igual a U Laplaciano de V, desde que eu estou usando que no bordo as coisas valem zero. Então, a moral da história é esse cara é um operador simétrico. Silêncio me preocupa. Vamos fazer uma pergunta, por favor?
Me ajuda. O cara que está assistindo o vídeo também não está entendendo porra nenhuma, está esperando que vocês façam a pergunta esclarecedora. Foi rápido assim, porque eu coloquei uma fórmula de derivada. Porque né, para usar, para fazer isso daqui é igual. Eu usei a derivada do produto. Quer dizer, eu pensei, a derivada de U' é igual a U' V' mais o V2'. Foi meio que eu fiz aqui. Quer dizer, eu usei a derivada do produto. Só que eu posso fazer. Quando eu tenho um campo de vetores, eu posso multiplicar ele por uma função escalar e eu tenho um novo campo de vetores. A divergência desse novo campo de vetores, eu faço a conta. Divergência é o quê? Deriva isso daqui em relação a x1, deriva em relação a x2, deriva em relação a x3 e soma. Então, derivei em relação a x1, aí é derivada, cálculo 1, derivada do produto. Essa vezes essa, mas essa vezes a derivada dessa. A mesma coisa aqui. Tá? Somei e deu isso. Que é, de certa forma, né, a derivada dessa vezes essa, mas essa vezes a derivada dessa. Isso aqui é uma instância da fórmula da derivada do produto exterior, que eu ainda não comentei, mas... Então, fiz isso, transferi para cá. Não, tudo bem, mas eu não integrei nada, eu estou só supondo que eu tenho derivadas e que eu posso aplicar as fórmulas de cálculo da derivada exterior. Oi. Não, está escrito em coordenadas, sim, né? Porque F... Estou derivando em relação a x1, x2, x3. Se eu uma vez escrito assim, não depende de coordenadas. Porque isso aqui é uma fórmula, na verdade, quando a gente tem o produto exterior de duas formas, ômega e eta, a gente faz a derivada do produto, isso dá a derivada de ômega exterior eta, mais surpresa, menos 1. Essa é uma P forma, essa é uma Q forma. Menos 1 elevado a P, ômega exterior deta. Tem um menos 1 elevado a P, que aqui não interfere, porque a minha ômega é uma zero forma. Fzinho. Então, eu estou pegando, ó, isso aqui é Fzinho né? Ômega é igual a Fzinho, eta igual a Fzão. Então, isso daqui vai dar dFzinho é o gradiente de F. Você vê que o gradiente de F exterior Fzão é interpretado vetorialmente como isso daqui. Também, bom, e mais, como P é zero, F é uma zero forma, isso aqui não precisa. F vezes a derivada exterior de F, que é, no caso, a divergência de F. Mas Fzão está pensado como uma dois forma aqui. Ah, mas eu fiz quantas? Vamos dizer, os primeiros que fizeram isso não sabiam que era derivada exterior. Nem existia. Fazendo, vai dar conta. Então tem essa fórmula. Mas o importante é que, quer dizer, com essa conta, a gente concluiu que, como U e V são iguais a zero no bordo de V, então, se você fizer integral sobre V de Laplaciano de UV, isso é igual a integral sobre V de U Laplaciano de V. Significa que esse operador é simétrico. Esse sim, esse é mais legal, porque dependendo do... Tá certo? A minha região V pode ter formatos os mais variados.
E você, em geral, você não tem agora como calcular, porque no caso de uma dimensão, eu peguei o intervalo AB, eu fiz zero π só para facilitar a conta, mas eu consigo, dado o intervalo AB, calcular os autovetores e autovalores, que vão ser senos, algum ajuste de escala. Aqui, ó, o meu V pode ser uma coisa qualquer. Quando ele é um quadrado, ou um cubo, ou um N cubo, um N bloco, dá para fazer o produto de senos e tal. Quando ele é um cilindro, aí já aparecem umas funções de Bessel aqui, já são umas funções especiais, mas ainda é legal. Quando é uma bola, aí esqueci, mas aparece um outro tipo. Então tem toda uma fauna de funções especiais que correspondem a você calcular os autovalores e autovetores desse bicho aqui para tipos de regiões melhorzinhas. Você explora, na verdade, coordenadas cilíndricas transformam isso numa coisa assim, coordenadas esféricas também, só que a equação muda, mas você cai em equações diferenciais ordinárias que você resolve desenvolvendo em série de potências e acha lá funções especiais, que tinha livros enormes assim sobre funções, vamos dizer, catalogando as funções e tudo. Então aqui tem a teoria de funções especiais. Mas o que eu vou fazer mais simplesmente dizer, ó, a gente tem um arcabouço que é semelhante. Agora eu tenho um espaço E, que é o espaço da azul de V em R, U restrita a borda de V igual a 0, e tem um operador laplaciano de E em E, que está entre aspas. Na verdade, esse operador leva, vamos dizer, U no laplaciano de U. Então, o problema é que se esse U aqui mesmo que ele seja C2, esse cara aqui só é C0. Mas o problema, ao contrário, vamos chamar esse cara aqui de F. F em U. Esse problema aqui, ele tem solução de alguma maneira. E o operador, vamos dizer, esse cara daqui é o laplaciano. Aqui é o inverso do laplaciano. O laplaciano é ruim. É como, vamos dizer, a segunda derivada. Os autovalores da segunda derivada vão crescendo para infinito. O operador é descontínuo, num certo sentido. O inverso dele é bom. Os autovalores da inversa são 1 sobre os autovalores da função. Então, se os autovalores da segunda derivada vão para infinito, a inversa dela vão para 0. Então, meio que a coisa aqui o macete é você inverter, mostrar que você pode inverter esse operador. Mas não vou fazer isso, vou ficar assim. Bom, a questão aqui é, digamos, ou sendo assim, vamos dizer, abrindo um novo horizonte. Isso daqui dá origem a um bocado de matemática sob o nome de teoria espectral de operadores. Então você vai só o problema de achar os autovalores e autovetores do laplaciano cria um monte de matemática para lidar com isso. Mas digamos que temos os autovalores
e autovetores. Φn e lambda-n. Lambda-n são os autovalores, φn são os autovetores. Quer dizer que Laplaciano de Φn igual a lambda-n Φn. Uma coisa minimamente que a gente sabe é que esses autovalores são negativos. Porque, olha só, se você tem Laplaciano de Φn igual a lambda-n Φn, se você fizer Laplaciano de Φn multiplicar por Φn e integrar sobre V, isso vai dar lambda-n integral sobre V de Φn ao quadrado. Tá? Se esse φ não é nulo, né? Então isso aqui é lambda-n vezes uma coisa positiva. Ao mesmo tempo, fazendo essa integração por parte que eu fiz antes, isso daqui dá integral sobre V de menos gradiente de Φn, escalar gradiente de Φn. Agora é o Laplaciano. Hã? Não, a gente ganha, a gente perde, fica mais... Não, a gente perde no sentido que é mais difícil. Porque ali a gente tinha que resolver uma equação ordinária. Agora a gente tem que resolver uma equação, que chamam de derivados parciais, mas derivados exteriores. Quer dizer, eu preciso resolver essa equação. Divergência do gradiente de φ igual a lambda φ com φ restrito ao bordo de V, isso aqui em V, φ restrito ao bordo de V igual a zero. Então, isso aqui é um problema já difícil. Para nós é um problema difícil. Tem muita matemática desenvolvida para isso aqui. Nesses casos especiais aqui, as pessoas resolvem isso na marra. Reduzem, usam coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, reduzem a problemas em uma dimensão, com certos macetes. E acham essas funções especiais que eu mencionei. Então, no fim, a sua φ é um produto de uma função trigonométrica por uma função de Bessel. Na variável θ é uma função trigonométrica, na variável r é uma função de Bessel. Isso em 2 dimensões. Em 3 é pior um pouco. Então, alguns casos simples são resolvidos arduamente. E você tem, para o caso geral, você tem teoria para pelo menos poder dizer que esses autovalores e autovetores existem, que é, de certa forma, encaixar essa simetria do Laplaciano num teorema espectral de dimensão infinita. Que, na verdade, vocês estudam o teorema espectral em álgebra linear, não por causa das cônicas, por causa disso aqui. Está meio, vamos dizer, está em decadência, de certa forma. Quer dizer, essa matemática aqui está, de certa forma, ela está viva, mas a modelagem desse tipo aqui está sendo substituída em muitas situações que não se encaixam, nem são físicas, às vezes, por uma modelagem com probabilidade, redes neurais, etc., o que explica, de certa maneira, porque na álgebra linear o teorema espectral está cedendo espaço para a decomposição de valores singulares. Bom, mas... continuando aqui. Então, eu tenho meu operador A. Para saber se esse cara é positivo ou negativo, eu posso fazer esse macete. Eu pego Φn é um autovetor, multiplico... Vou botar assim só. Não preciso do N, né? Os N's, tá? Um autovalor e seu autovetor. Então, eu multiplico esse por esse, isso é a mesma coisa. Esse daqui é lambda φ, então dá lambda aqui fora, que é o quadrado aqui. Por outro lado, pela conta que eu fiz, isso daqui é menos gradiente desse vezes o gradiente desse.
que é igual a menos integral de gradiente de φ ao quadrado sobre V. Como V vale zero no bordo, o gradiente de φ não pode ser identicamente nulo, porque você tem a função zero no bordo, aberto, conexo, bonitinho, pensa uma bola assim, né? A função vale zero no bordo, o gradiente vale zero, você integra o gradiente lá no meio e chega em zero o valor da função em todos os pontos. Então, isso daqui é menor que zero. Né? Isso daqui tudo. E esse daqui é maior que zero. Então, lambda é negativo. Então, os autovalores do Laplaciano são negativos. E eles têm uma mesma propriedade, no caso, eles vão para infinito. Isso é menos simples de ver aqui, mas o fato é o seguinte, suponho que eu tenho esses caras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a minha U de T igual a somatório de Cn de T, φn. N igual a 1 a infinito. Suponho também que tem uma infinidade enumerável, o que também vamos dizer, não é tão evidente assim, mas supondo que funcione direitinho. Então, isso daqui, se eu jogar na equação, né, isso daqui é o meu U de Tx. Então, eu vou ter du dt de Tx vai ser somatório, isso aqui, U de T em x, bota assim, vai ser somatório de n igual a 1 a infinito de Cn ponto de T φn de x. E Laplaciano de U em Tx vezes K vai ser somatório de n igual a 1 a infinito de Cn de T, K, lambda n, φn de x. E a mesma, eu caio na mesma equação diferencial ordinária que eu caí lá no Fourier, né? Eu estou meio que dizendo, ó, esses φn são uma base ortonormal. Aliás, eu não mostrei que φn são base ortonormal. Imagina que você tem Laplaciano de φ igual a lambda φ e Laplaciano de psi igual a mi, psi com mi diferente de lambda. Então, se você fizer a integral sobre V de Laplaciano de φ vezes psi, isso vai dar a mesma coisa que integral sobre V de φ Laplaciano de psi, da simetria que eu já mostrei. Isso daqui vai me dar lambda vezes φ psi, e esse daqui vai me dar mi e psi. Se lambda for diferente de mi, significa que isso daqui é zero. Isso é o produto escalar de φ e psi. Então, isso aqui implica que φ e psi são ortogonais. Então, os autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Tem um probleminha que eu posso ter um autovalor com multiplicidade maior que 1, mas o número de autovetores de um autovalor puro é finito. A demonstrar aqui também. Mas é finito, então eu posso escolher no subespaço correspondente uma base ortonormal também. Então eu posso supor que esses caras são a base ortonormal, tem a base ortonormal. Então essa igualdade aqui, o fato de que isso é igual a isso, vai significar que este cara daqui é igual a este cara daqui. Então eu vou ter que resolver Cn ponto de T igual a K lambda n Cn de T, que é a mesma equação, né, com os lambda n negativos. Então isso vai me dar Cn de T igual a Cn de zero,
é elevado a K lambda N T. É muito importante que os lambda N sejam negativos e vão para infinito. Por quê? Porque com T positivo, lambda N negativo e grande vai fazer ser muito pequeno rapidamente. Então, uma das coisas do sucesso da solução da série de Fourier é que, vamos dizer, no caso de uma variável, né, você tem Cn de zero é elevado a K a menos Kn2T. Então, o N, o K supõe-se que seja um número não muito grande, não muito pequeno aqui dessa história, mas com o N aumentando, né? Você começa, você tem 1, 4, 9, 25 e tal, e aí para um T pequeno, você observa que os coeficientes de Fourier lá dos senos de nx com n grande são todos muito pequenininhos. Então, a distribuição de temperatura que você tem, que é a soma de uma série infinita, se você jogar fora do terceiro, quarto, quinto, dependendo da precisão que você quer em diante, você já tem uma noção boa do resultado. Porque isso, vamos dizer, eu podia ter uma solução teoricamente maravilhosa, mas que não fosse calculável, principalmente no século XIX, à mão. Então, aqui, mesma coisa, quer dizer, a gente não vai poder calcular esses φ, mas a gente vai poder estimar esses lambda n. Primeiro que eles são negativos, que a gente viu, e que eles crescem em tamanho com n. E aí, e mesma coisa, o Cn de zero, né? Cn de zero você vai ter U, lá no nosso problema aqui, eu tenho que ter dito que U de zero é igual a uma certa função f definida em V. Então, eu vou ter somatório de Cn de zero φn igual a f, e eu resolvo multiplicando. Como os φn são ortogonais, eu multiplico escalarmente por φn e eu tenho Cn de zero igual a 1 sobre integral de φn quadrado vezes a integral sobre V de f φn. Tá? Eu multiplico isso por φn dos dois lados, integro, morre todo mundo, menos o n que eu tinha, aí fica o Cn de zero, integral de φn quadrado, vezes essa integral do outro lado, me dá essa fórmula aqui, que é a mesma. Então, graças a Deus, processamento de sinal é só uma variável do tempo, né? Então você pode fazer. Agora está menos, vamos dizer, processamento de sinais de som, pelo menos, era séries de Fourier, séries de Fourier, séries de Fourier, séries de Fourier. Agora parece que o reinado do Fourier nesse espaço está mais, vamos dizer, não diria nem ameaçado, ele já praticamente já está no exílio, né? Assim, algumas coisas. Mas, de vez em quando, os caras tiram um negócio assim. Tem o problema. Então, chega, né? Tá bom. Um curso de Fourier em hora e meia. Você falou que o Laplaciano é uma generalização da segunda derivada nesse contexto. Uhum. Não, é o contexto, vamos dizer, da equação do calor, né? Porque, de certa maneira, a segunda derivada apareceu aqui assim, né?
eu faço aqui eu não fiz essa conta, mas eu faço a energia interna aqui é integral de A até B de μCu de Tx, dx. É a mesma fórmula que eu fiz. E aí, L' de T é igual a integral de A até B de μC du dt de Tx dx. Ao mesmo tempo, eu digo, ó, a variação da temperatura aqui dentro, como tudo está isolado aqui, né, aqui não é o AB total, tá? Aqui o meu intervalo todo é maior. Estou pegando um pedacinho. Então, a variação da energia interna aqui só pode se dar pelo fluxo de calor aqui. Então, L' de T tem que ser dado pelo fluxo em A, ou, vamos dizer, em B. Então, você olha o fluxo em B. Aqui você tem a derivada, né, du dx, vai me dizer se ela é positiva, está entrando calor aqui. Se ela é negativa, está saindo. Porque se é positivo, lá fora está mais quente que aqui dentro. Então, eu vou ter alguma coisa que é vamos dizer, uma constante. Vai ter um fluxo de calor aqui que é proporcional a du dx de T em B, e aqui em A, quando o du dx é positivo, está saindo calor. Quando é negativo, está entrando calor. Então, é menos K du dx em TA. E aí, em vez de aplicar o teorema da divergência, eu aplico o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui é K integral de A até B de 2U d2 dx2 de Tx dx. A primitiva disso é isso aqui. E aí eu fico com a mesma equação. Eu não fiz isso para não gastar pouco tempo que eu tinha fazendo isso e depois não ter tempo para usar o teorema da divergência. Talvez tenha sido pior, porque você diz, essa pelo menos eu entendo. Não, mas é a mesma coisa, é o fluxo. Estou dizendo que tem um fluxo de calor aqui que é proporcional à derivada. Só que se a derivada está aumentando para cá, o fluxo de calor é para cá. Então, é nesse sentido. Aqui era gradiente, divergência do gradiente. E aí virou laplaciano, onde é que tem segunda derivada.